Fala pessoal, aqui é o professor João Paulo, professor de física de vocês, e a gente vai dar continuidade na nossa matéria. E vamos continuar fazendo exercícios de fixação, tá? Vou apresentar, já falamos sobre uma força chamada de tração, e hoje nós vamos fazer exercícios específicos sobre essa força. Então, sem enrolação, vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, tá? Deixa eu mudar aqui. Bom, primeira questão. Ele pede para a gente calcular a força de tração ou tensão, a mesma coisa, tá? Vou chamar só de tração, nos blocos abaixo. O que é essa força de tração? Quando você pega um fio e estica, a força que você está aplicando a esse fio é chamada de tração. Então, quando a questão pedir para calcular força de tração ou tensão, a gente só tem que calcular a força aplicada pelo fio. Então, vamos ver essa primeira letra aí, a letra A. Aí a gente tem dois blocos, tá vendo? O bloco A e o bloco B. Eles estão ligados por um fio, tá? Sendo que o bloco B está sendo puxado por uma força de 20 newtons. Bom, já que o B está sendo puxado, aquele fio vai esticar e vai começar a puxar o bloco A. A força que o fio faz nos blocos é chamada de tração e é essa força que a gente vai calcular. Então vamos analisar assim, ó. Para a gente calcular essa força, primeiro a gente tem que calcular a aceleração. E como é que eu vou calcular a aceleração? A gente vai usar a segunda lei de Newton, lembra? Força igual a m vezes a. Esse tipo de cálculo, na verdade, a gente já vem fazendo há um tempo, tá? Então até aqui nenhuma novidade. A força aqui, ó, resultante, é essa força aqui, ó, porque é ela que está fazendo o sistema se mover. Repare que aqui está um mt, que é a massa total. Vai ser a massa desse bloco mais a massa daquele outro bloco ali, vai dar 5 kg. Então vamos substituir, olha só. No lugar do F eu coloquei 20, no lugar da massa eu coloquei 5, e o A é o que eu vou descobrir. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido para 5 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então esse sistema aqui, ó, ele vai se mover com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Aí agora sim, para calcular a tração, eu tenho que isolar os blocos. Eu tenho que pegar um desses dois blocos. Qual que é o bloco mais fácil? Sempre o que estiver mais afastado da força resultante. Que nesse caso aqui vai ser o bloco A. Então eu vou desenhar ele aqui embaixo, tá? Só o bloco A. Se eu perguntasse para vocês, quais são as forças aplicadas ao bloco A? Ele tem peso? Tem. Todo corpo que tem massa tem peso, e o peso sempre age assim, ó, na vertical e para baixo. Como ele está apoiado no chão, o chão faz uma força para cima. E eu já falei para vocês que essa força é chamada de normal. Tá? Além da força normal e do peso, eu tenho o fio que está puxando aqui, ó, o bloco A para a direita. Então o fio vai estar fazendo uma força assim, ó, que é chamada de tração. O peso e a normal são iguais, por isso que a gente pode cortar aí, ó, por essa linha pontilhada preta. Essas duas forças existem, mas como elas são iguais e estão em sentidos contrários, uma tira o efeito da outra. Então, qual é a única força que vai sobrar aqui para a gente? É a tração. É o que a gente chama de força resultante. Tá? Então, a tração vai ser a força resultante porque o peso e a normal se cancelam. Para descobrir, então, a tração, a gente vai jogar de novo na segunda lei de Newton. Força resultante é igual à massa do A. Por que massa do A? Porque eu estou olhando para o bloco A. E a aceleração que a gente calculou aqui, ó. Então é só a gente substituir. Vamos lá, a força resultante aí no caso vai ser a tração. A massa do bloco A é 2, tá aí, ó. E a aceleração é 4. 2 vezes 4 vai dar 8 newtons. Então o valor da tração aí que está fazendo com que o fio fique esticado é uma tração de 8 newtons. Bom, tendo feito isso, né, na letra A letra B vai ficar para vocês, e é exatamente igual o que eu acabei de fazer aí, tá? Então vocês vão fazer exatamente o mesmo cálculo primeiro aqui, ó, a aceleração, depois vocês vão isolar um dos bloquinhos e vai calcular o valor da tração. Então,
procedimento é exatamente igual, só está ali com números diferentes. Agora eu quero fazer com vocês uma outra letra, que é a letra C. O que tem nessa letra C? Nós temos dois blocos, né? O bloco A e o bloco B. O bloco B está pendurado, igual vocês estão vendo aí. O bloco B está puxando o ar, né? Por ele estar pendurado na vertical. E o fio está sendo esticado. Então a gente está querendo calcular também qual é o valor da tração. Para fazer isso, vai ser igual aquela questão que a gente acabou de fazer, tá? Só que aqui a gente vai ter que fazer uns cálculos primeiro. E antes de fazer os devidos cálculos, vamos fazer um estudo de forças. Bloco A, tá vendo? Quais são as forças que agem no bloco A? Ele tem peso? Tem peso, né? Então tá aí o peso do bloco A, sempre na vertical e para baixo. Ele empurra o chão para baixo e o chão empurra ele para cima. Tá aí a força normal. O bloco A está sendo puxado por um fio para a direita, e essa força a gente já sabe que é a tração. Tá? Então o bloco A tem essas três forças agindo sobre ele. Já o bloco B, ele tem peso, né? Todo o corpo tem peso. E tá vendo que o fio tem que fazer uma força para cima para segurar o bloco B? Então ele também está tendo uma tração ali, ó. Aí, analisando o seguinte, esse peso daqui é igual àquela normal dali. Como eles são iguais e estão em sentidos opostos, eles se cancelam, tá? Essa tração aqui é igual a essa tração ali também. E como elas estão em sentidos opostos, elas também se cancelam. Então, a única força que vai sobrar aí pra gente é esse peso desse cara aqui, ó. Na verdade, todo o sistema vai se mover por conta de quem? Por conta do peso do bloco B. Tá? Então tudo aí vai se mover por conta do peso do bloco B, então ele vai ser a nossa força resultante, porque as outras forças se cancelaram. Bom, e como é que se calcula peso, né? Peso é massa vezes a gravidade. Então tá aí, coloquei para vocês. A massa vale 2 e a gravidade a gente conhece, que vale 10. Então vai ficar 2 vezes 10, 20 newtons. Então todo o sistema se move por conta dessa força aqui, ó, de 20 newtons, que é o peso do bloco B, né, por ele estar pendurado. Agora sim, a gente pode fazer o cálculo. Primeiro vamos calcular a aceleração usando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa força resultante vai ser aquele 20. A massa aqui, né, essa força de 20 newtons está puxando os dois blocos. Por isso que a massa é a massa total. Vou ter que somar 6 mais 2. E eu vou descobrir o ar, que é a aceleração. Então deixa eu apagar aqui. E então vai ficar assim, ó. A força resultante é 20. A massa é 8, né? Porque é a massa dos dois juntos. E falta calcular a aceleração. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E 20 dividido para 8 dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração e agora eu vou calcular a força de tração. Aí eu de novo pergunto para vocês. Eu tenho que pegar um dos dois blocos, né? Ou o A ou o B. Qual que é mais fácil? Eu falei para vocês lá no exercício anterior que o mais fácil é o bloco que está mais afastado da força resultante. E a força resultante não está aqui, ó. Não está aplicada ao bloco B. Então por isso eu vou utilizar o bloco A. Vou desenhar aqui para vocês só o bloco A, ó. Quais são as forças no bloco A? Está lá em cima já. Peso, normal e tração. O peso e a normal são iguais, se cancelam. Então, para o bloco A, a força resultante é essa. Ó. É justamente a que eu quero calcular, que é a tração. Então, vou jogar de novo na segunda lei de Newton. Força resultante é a massa do bloco A vezes a aceleração. A força, eu sei que é a tração. A massa do bloco A vale 6 e a aceleração vale 2,5 que a gente calculou aqui. Agora é só multiplicar. 6 vezes 2,5 dá 15 newtons. Então a gente calculou que a tração aplicada ao bloco ali, aos blocos, é de 15 newtons. Agora vai ficar para vocês a letra D. Tá? A letra D é igualzinha à letra C. Na verdade só não é igual porque está com números diferentes, mas os cálculos você vai fazer da mesma forma. Tá? Então vai ficar como atividade para vocês. A letra D
e a letra B que eu fiz anteriormente. Galera, então, mais uma vez aí, obrigado. Qualquer dúvida, pode enviar mensagem para mim, tá? Pelo WhatsApp, que eu vou respondendo para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, então, fico à disposição. Galera, obrigado aí pela atenção de vocês.